Louvo a Deus, irmãos, pela família que Deus me deu. Eu louvo a Deus. Eu não tenho motivo para reclamar. A minha família é um presente de Deus. A sua família é um presente de Deus. O ser humano sem família, ele é um indigente. Ele não tem cidadania se ele não tem família. Guarde isso aqui. O ser humano sem família, ele não tem cidadania. Guarde isso. Peço que o irmão abra sua Bíblia. Já foi lido aqui até Salmo 127. Eu vou ler apenas só o versículo de número... Só o 3, apenas, para início. Não vou me demorar não, tá, irmãos? Será que até meia-noite tem tempo aí, tem chão para a gente... Aleluia. Só o verso... Daqui a pouco eu vou precisar de alguns versículos aqui no Data Show, né? E auxiliar, já fiquei atenta. Então, já foi lido o Salmo 127. Eu vou repetir aqui o Salmo, ou seja, o número 3, que diz assim: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o fruto do seu ventre, o seu galardão. A igreja poder se assentar, glorificando a Deus, exaltando o nome daquele que vive para sempre. Glória a Deus. Mãe, uma palavra tão pequena, com um significado tão grande, igual a palavra amor, né? Uma palavra tão pequena, com um significado tão poderoso, tão expansivo, tão glorioso, tão eficaz. A palavra amor, não só a palavra, o verdadeiro significado do amor. É o que ele significa para nós, é o que ele representa para nós. Porque se aqui estamos, o que nos motiva, a maior motivação pela qual estamos aqui, irmãos, é o amor, não é verdade? Estamos aqui celebrando o amor, quando nós nos reunimos para homenagear as mães, uma data tão significativa, uma data comemorativa como essa, tão singular, tão importante, é porque nós estamos aqui celebrando o amor. Para Jesus vir a este mundo, ele foi gerado no útero de uma mulher. A semente divina, ou Messias, para vir a esse mundo, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Então, se até mesmo para o Messias vir a esse mundo, para Deus providenciar a salvação da humanidade perdida, se Deus precisou utilizar o útero de uma mulher, semente esta que é a semente de Deus, e essa semente, ela foi gerada, ela foi fecundada em um útero feminino. Então, o que mais Deus vai deter ou impedir? O que Deus, irmãos, está limitado em fazer por meio de uma mulher? Guarda isso aqui. Existe alguma limitação para Deus fazer por meio de uma mulher na terra, em termos de propósito, em termos de ministério, em termos do que Deus tem a realizar nessa humanidade? Será que Deus daria restrição em usar uma mulher, porque ela é mulher? Isso aqui é uma reflexão de início. Deus me deu um tema essa noite, e o tema é quanto vale uma vida. Mas logo de começo, já vai aqui essa reflexão. Pensa de novo aí, se para Deus enviar o Salvador, o Messias, o escolhido, o prometido para vir esse mundo, Deus Deus utilizou o útero feminino. Olhe bem, sendo Jesus, o Filho de Deus, o Santo, sendo também Deus, ele encarna, é o verbo encarnado, e para esse verbo se encarnar, precisou de um útero feminino. Aí vamos entender mais alguma coisinha? E a gente vê tantas coisas hoje, irmã, que é dita com relação a uma mulher quando Deus escolhe para realizar uma obra. Tem maior obra do que ser instrumento de Deus para trazer o Salvador do mundo? Aleluia. Mulheres, pensa comigo. Irmãos, pensa comigo. Tem maior obra do que essa? Se alguém puder responder, responda. Existe? Uma obra ministerial é maior do que a obra da redenção? O pregar, o profetizar, o ensinar, ou
evangelizar, ou abrir igreja, ou implantar um trabalho, implantar uma nova igreja, isso é maior do que a obra da redenção? Não, isto é fruto da obra da redenção. Isto é fruto, isto é resultado do grande amor de Deus, a soberania de Deus. Assim sendo, se Deus, na sua infinita graça, Deus se revelou a este mundo e se revela a este mundo, Deus tem se revelado a este mundo da forma que Ele próprio estabeleceu. Quem estabelece a forma, a maneira, o modelo, o jeito, é Deus. Deus estabelece, Deus determina, é Deus que decide. A decisão não vem de baixo, vem de cima. A decisão de formar o homem, imagem e semelhança de Deus, foi uma decisão trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi uma decisão em unidade, em concordância. A decisão de você estar aqui hoje, há uma concordância, foi decidido no céu. Fruto. Qual é o fruto? Quando fala-se de fruto, fala de algo bom, de algo que ele é proveniente de uma árvore, proveniente de algo que gera, proveniente de algo que produz. E o nosso ventre, nosso útero é terra fértil. Assim sendo, o salmista vai dizer que o fruto do meu ventre, o fruto do seu ventre não é minha herança. É herança de quem? E se é herança do Senhor, logo não pode ser objeto, propriedade do mundo. É propriedade de Deus. Deus nos deu o privilégio de gerar e dar a luz. Ainda nos dá o privilégio de cuidar, amamentar, trocar fralda, atender o choro, a necessidade do recém-nascido. E isto é algo que não tem preço. Como eu e você, a gente se sente realizada. O ato de conceber, o ato de dar à luz, isto torna uma mulher realizada, feliz, satisfeita, porque é o sonho de uma mulher, é o desejo dela, porque é o instinto. Deus a criou dessa forma, Deus criou assim, Deus estabeleceu assim. Se é algo que é gerado no meu útero, no teu útero, faz parte de mim, faz parte de você. Por que o sentimento de mãe é um sentimento que ninguém entende? Enquanto o pai está lá, muitas das vezes, querendo bater, a gente como é mãe está protegendo. Não. Enquanto o pai, às vezes, quer ser um pouquinho mais bravo, a mãe sempre está ali intermediando e intercedendo. É o instinto da mãe. Porque é melhor que nos maltrate, é melhor que a gente sofra, que a gente passe uma dor, do que o nosso filho. A depender de nós, como mãe, nossos filhos seriam intocáveis, eles não sofreriam nada neste mundo, mas a gente nunca vai conseguir fazer isso. Nunca vamos conseguir isentar nossos filhos do desafio, do sofrimento deste mundo. Agora, mãe é aquela que protege. Mãe é aquela que sente quando o filho está bem e quando ele não está bem. E que eu acho lindo, pastor Zé Bispo, que como mãe espiritual que o Senhor tem me concedido, e me sinto muito privilegiada, me sinto mais privilegiada do que vocês, porque vocês têm 2, 3 filhos, eu tenho muitos. Isso aqui é bom, isso aqui é muito prazeroso. Interessante é que eu percebo quando um filho espiritual não está bem. A gente tem a percepção de quando ele não está bem, quando ela não está bem, quando ele está com algum problema. A gente percebe isso, porque é uma sensibilidade do Espírito de Deus que faz a gente sentir isso. Mas a mãe, no seu estado natural, ela sabe quando seu filho não está bem. Todas as mães aqui sabem quando seus filhos não estão bem. Todas as mães aqui sabem quando seus filhos estão com algum problema, mesmo sem ele falar, porque conhece. Queridos, primeira pergunta, eu falar do tema que eu tenho para vocês é: quanto vale uma vida? Quanto vale o que nós geramos aqui dentro? Qual o valor dele? Qual é o preço? Quanto vale uma vida? Foi o tema de um filme baseado em fatos reais, que um advogado dos Estados Unidos foi contratado pelo presidente dos Estados Unidos para lhe representar nas audiências que fora feito para a indenização
daquelas vidas que foram ceifadas tragicamente quando houve aquele ataque terrorista em 11 de março, não, desculpa, 11 de setembro, aquelas 3 torres gêmeas lá nos Estados Unidos. Duas torres consideradas justamente as torres gêmeas. Eu recordo bem o ano agora, não me recordo. Pronto, já tem muito tempo, olha aí, muito tempo. Então, esse filme foi baseado em fatos reais. E naquela tragédia, naquele ataque terrorista que houve, morreram várias pessoas. Inclusive, se não me engano, acho que o ataque também vitimou várias pessoas na Bolsa de Valores, morreram empresários, morreram pessoas importantes, pessoas bilionárias, morreram. Quase 3.000 pessoas foram vitimadas, mas entre essas quase 3.000 pessoas que foram vitimadas, muitas delas eram bilionárias, eram ricas, eram pessoas bilionárias riquíssimas. Tá. Então, justamente nesse processo, o advogado ele estipulou o valor de cada vida pelo que eles tinham. Os trabalhadores de serviços gerais, os faxineiros, os menos favorecidos que faziam aquele serviçozinho de, a ralé, que ninguém dá valor, a indenização deles foram muito, muito, muito abaixo da indenização dos bilionários. Daí surgiu esse tema, esse filme, baseado em fatos reais, com esse tema. Quanto vale, quanto custa ou quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Jesus não faria isto. A indenização, ela foi estipulada e ela foi concretizada dentro disso que foi estabelecido. Ou seja, na linguagem, na interpretação desse advogado, das leis dos Estados Unidos, é aquilo que se diz: o homem vale o que tem. O valor da vida está baseado no que ele tem. A gente indo para o texto de 1 Coríntios 6, o versículo 20, diz assim: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados por bom preço. Qual foi o preço? Uma vida vale muito mais. Uma vida, guarda isso aqui, uma vida vale muito mais do que esse mundo inteiro. Em termos de riqueza, em termos de posses, em termos de dinheiro, em termos de posição social altíssima, muito elevado. Interessante que o valor que Jesus deu para cada um de nós, que o Senhor deu para cada um de nós, não implica em posses, não implica em dinheiro, não implica nas muitas riquezas, ou mesmo na posição de ser um bilionário, de ser um empresário, de ser um juiz de direito, um governador, um presidente, ou um profissional liberal muito bem sucedido. 1 Samuel 26, o versículo 24, é uma mensagem para a gente refletir, dizer assim: mas hoje é o dia das mães, estamos falando do valor da vida. Glória a Deus, porque nós somos escolhidas para gerar vidas. Que diz aqui no texto, eu vou ler o versículo 23 também. Começar do 23, é uma história bastante conhecida, para a gente falar, expressar um pouco sobre a vida. Nem todos valorizam, mas tem muitos que valorizam, que sabem o valor que tem uma vida. No 23 de 1 Samuel 26 diz assim, o rei Davi falando para Saul: o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. 24. Eis que assim como a tua vida foi... Olha bem como a tua vida hoje. Olha bem como a tua vida hoje. De diante, eis que assim como foi a tua vida hoje,
de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor. Ele me livre de todas as tribulações ou de todas as angústias. O rei Davi sabia o valor da vida do rei Saul. O rei Davi sabia o valor de uma vida. Mesmo o rei Saul lhe perseguindo, lhe caçando como que se caçava um pássaro, e por muitas vezes o rei Saul tentou matar Davi, lançando flecha em cima dele, e o Senhor livrou, colocou exército inimigo com a finalidade de tirar a vida do rei Davi, porque ele tinha ciúme e inveja do rei Davi. E Deus colocou Jonatas para ser aquele companheiro para dar livramento ao rei Davi, que até então ele era apenas um adorador, ele era um levita, tocava instrumento muito bem e tinha o Espírito do Senhor sobre ele, e lhe fazia vencedor em todas as guerras. Davi matava seus milhões. O rei Saul, já desviado da presença do Senhor, já não era bem sucedido em suas guerras. Interessante notar que ele vai para uma queda de braço, para uma guerra contra Davi, tentando matar Davi. E ele estava tão possesso que ele não entendia, não aceitava o fato de Deus ter escolhido a Davi, porque o tinha rejeitado. E ele agora vai na guerra, lutando para matar o ungido Senhor. Nesse caso, chega esse momento que Davi está lá, escondido, mas os homens dele, de repente vai o rei Saul fazer suas necessidades fisiológicas, né? E, por sorte, dizer assim, cai na mão do rei Davi. E ele não viu Davi. Davi chegou lá, cortou uma parte, né, ali da sua roupa. E isso foi tão sério no coração de Davi que Davi se arrependeu, se sentiu constrangido e triste só por ter cortado uma partezinha da roupa do rei Saul. E os homens de Davi disse: chegou a hora de você se vingar do rei Saul. Agora Deus colocou ele na sua mão e você agora tem autonomia para você tirar a vida dele. E quando despertas, Davi diz assim, da chama de meu pai, eu não queria nenhum mal, mas foram fofocar de mim para você que eu queria lhe destruir, nunca quis isso. Agora, pois, meu pai, olha, o Senhor te pôs na minha mão, mas longe de mim te fazer mal, porque tu és ungido do Senhor. Mas já que o Senhor lhe colocou nas minhas mãos, e eu não estendi minhas mãos para te matar, agora, pois, porque o Senhor considerou, como eu te considerei, a tua vida por preciosa aos olhos de Deus, que assim também o Senhor me considere por preciosa, a minha vida preciosa a Ele, e que o Senhor me livre de tamanhas angústias. Isso é vida, irmão. Isso é valorizar a vida. E valorizar a vida é fazer tudo em favor dela. É fazer tudo para preservar a vida do próximo. É eu fazer tudo para preservar a sua vida e você preservar a minha vida. Isso é entender o valor da vida. E preservar a vida uns dos outros. Vida essa que Deus está disposto a fazer tudo para preservar. Queridos, tudo que há no mundo em termos de criação de Deus, em termos de projeto, daquilo que é bom, na questão da criação de Deus, e tudo que o Senhor projeta, tudo que Ele elaborou, foi pensando em mim e em você. Foi pensando na minha vida e na sua vida. E fale para o seu irmão do lado. Diga, essa vida é sua. Esta é a sua vida. Este é o seu valor, não tem preço. A sua vida não tem preço. Diga para ele. Ou seja, a minha vida, que muitos não a têm por nada. A tua vida, que muitos não a têm por nada. Porque muitos te medem
pelo que você tem, não é pelo que você é. Muitos te medem pela tua aparência. Muitos podem te medir até pelas suas vestes. Muitos podem te medir até pela sua cor. Muitos podem te medir pelo teu grau cultural. Se você é culto ou não. Interessante que os papos de hoje entre um rapaz e uma moça, primeiro, eles querem apresentar o que tem, não é o que são. O Senhor, Ele quer que a gente apresente o que nós somos. Não é o que eu tenho, é o que eu sou. Não é pelo que você tem, é o que você é. E você é vida preciosa diante dos olhos de Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Imagem e semelhança de Deus. Se você entende isto, precisamos entender sobre o que é amar a Deus. Eu preciso entender o que é amar a Deus. E para amar a Deus de verdade, eu preciso te amar. De verdade. O apóstolo Pedro vai chamar isso de amor ardente. Amor ardente. Que queima. Aquilo que queima no meu peito quando eu sei que você não está bem e eu preciso fazer alguma coisa para lhe ajudar. É o que queima dentro de mim enquanto eu não realizo, eu não tenho tranquilidade. É aquilo que me incomoda quando eu sei que fiz alguma coisa que te entristeceu, mesmo como líder espiritual. Mas eu tenho um sentimento. Vocês estão pensando que é brincadeira para uma mãe corrigir um filho? Vocês estão pensando que é brincadeira para uma mãe dar as palmadas no filho? Estou pensando que é brincadeira quando a mãe tem que bater no filho para doer? Pelo menos esse é o normal. Estou pensando que é brincadeira quando a gente erra com um filho e que sabe que doeu no coração dele? Não é fácil. Como não é fácil no coração de um pastor. O sentimento do coração de um pastor, só Deus pode sondar. Está pensando que é fácil quando a gente vê uma ovelha se desviar? Isso, irmão, é sentimento de filiação. Isso é sentimento de amor profundo. E ele não é produzido da natureza humana, da natureza divina. E saiba que dentro de você já existe a eternidade. A eternidade já está dentro de nós, meu pastor. A eternidade